vai ao vivo até os Estados Unidos falar sobre a passagem do furacão Ian pela Flórida. Hora de receber o correspondente Tiago Américo. Tiago, bem-vindo, boa quinta-feira para você. Qual a situação de momento? A categoria do Ian nessa manhã de quinta-feira e como estão as pessoas? Quais estragos já foram feitos? Olá, Adriana, bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem neste exato momento. A situação aqui de madrugada foi de vigília por parte dos americanos, principalmente aqueles que vivem na Flórida. Neste momento, felizmente, a categoria do furacão Ian está na categoria 1, com ventos em até 140 quilômetros por hora. Ele veio perdendo força após chegar a Cuba, destruir bastante ali a ilha cubana e depois seguir em direção à costa dos Estados Unidos, na Flórida, chegando em Tampa, uma cidade bastante conhecida pelos brasileiros que vivem aqui, e foi migrando, perdendo força, chegando à categoria 3, indo para a categoria 2 e agora se concentra perto de Orlando. Inclusive, hoje pela manhã, eu tentei contato com um brasileiro chamado Tiago, que vive em Orlando, não consegui falar com ele, mas ontem à noite ele disse que a situação está um pouco mais tranquila, mas com rajadas de vento que chegam cerca de 200 quilômetros por hora. Segundo ele, naquele momento, não estava com a área alagada, e eu perguntei para ele por que ele não decidiu deixar a região, deixar o local, já que as autoridades aqui dos Estados Unidos pedem que as pessoas deixem imediatamente o local. Ele não soube explicar, disse que preferiu ficar no local e que felizmente passa bem. Porém, há cerca de 8 horas, isso às 10 horas da noite de ontem, horário local, ele estava sem energia elétrica, e essa é a situação de parte dos americanos que vivem neste momento na Flórida. 2,4 milhões de pessoas, de americanos, que estão neste momento sem energia elétrica. As autoridades estão preocupadas porque muitas áreas estão alagadas e estão com os fios de alta tensão. Isso acaba sendo um problema muito grande, podem provocar mortes. A gente não tem registros de pessoas que morreram, por enquanto, aqui nos Estados Unidos por conta do furacão Ian. Sabe-se que pelo menos até agora 2 pessoas morreram quando ele passou por Cuba. O problema da falta de energia e dos ventos fortes também vem atingindo hospitais aqui da Flórida. Uma UTI teve o telhado completamente arrancado pela passagem do furacão Ian. Não há relatos de mortes nesse hospital, mas cerca de 160 pacientes tiveram que ser realocados, e também a falta de energia elétrica em unidades hospitalares que estão operando com o uso de outras formas de energia, como geradores, por exemplo. Aeroportos, como é que estão na Flórida? O aeroporto de Jacksonville, o aeroporto internacional, onde o furacão também está passando, está fechado, os voos foram cancelados, mesmo a situação do aeroporto também de Tampa, que está fechado. Esses 2 aeroportos não têm a previsão de quando vão voltar a funcionar. Já o aeroporto internacional de Orlando também está fechado, os voos estão paralisados, mas há previsão de que se retorne os voos internacionais a partir de sexta-feira. A situação também de estados vizinhos é preocupante. Os governadores já disseram que estão tomando todas as precauções neste momento, porque ao passar por Orlando, ele provavelmente, o furacão que está na categoria 1 e se torna uma tempestade tropical ainda considerável, com ventos de até 150 quilômetros por hora, pode chegar ao Oceano Atlântico, mas fazer uma curva voltando novamente para o continente e chegando a estados americanos como Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Os governadores desses locais disseram que já estão tomando todas as medidas necessárias. A gente segue daqui com informações dos Estados Unidos com relação ao furacão Ian, que felizmente vem perdendo força aqui nos Estados Unidos. Adriana. Ô, Tiago, o que dizem os meteorologistas aí? Porque, como você ressaltou, o furacão vem perdendo força, mas ainda há um potencial grande de destruição. Quais os alertas que as autoridades continuam fazendo mesmo com essa redução da força? Olha, Tiago, o que as autoridades aqui dos Estados Unidos estão pedindo neste momento é que as pessoas não fiquem agora nas ruas enfrentando essas enchentes, muitos pontos de alagamento. O governo americano já tinha pedido, inclusive, anteriormente, que eles deixassem, quem pudesse, o estado da Flórida ou as cidades em que esse furacão, que chegou a ter categoria 4 aqui, passasse. Como eu disse anteriormente, eu conversei com alguns moradores que preferiram ficar lá. Então, eles assumiram o risco e é o que as autoridades não pedem. Muitos brasileiros antes começaram a se preparar, colocaram barricadas ali de sacos de areia para impedir que a água dessa chuva forte entrasse para as residências, e também fizeram estoques de alimentos, também de equipamentos, para que, caso faltasse energia, eles não ficassem desabastecidos com a energia elétrica. Inclusive, o presidente norte-americano Joe Biden disse que as concessionárias de energia elétrica deveriam tomar cuidado neste momento para não aumentar
o valor das tarifas, porque são 2 milhões e 400 mil moradores americanos, pelo menos por enquanto, que estão sem energia elétrica. A situação ficou bastante semelhante ao que aconteceu em Cuba, por exemplo. 11 milhões de pessoas ficaram, o país inteiro às escuras, sem energia elétrica depois da passagem do furacão. Tiago.